Mountain City é uma pequena cidade na Tanzânia, onde todos conhecem incidentes raros rapidamente viram assunto na cidade. É raro que algo fora do comum aconteça por lá, mas uma história abalou o lugar profundamente. Tudo começou com uma família que parecia comum, se não exemplar. No entanto, por trás da fachada de carinho e amor, algo vinha-se construindo há anos e que eventualmente explodiria. Ninguém poderia imaginar do que a aparentemente inofensiva garota da casa ao lado era capaz, da maneira mais devastadora, até que fosse tarde demais. Janelle Potter nasceu em 17 de janeiro de 1982, em um subúrbios da Filadélfia, Pensilvânia. Ela era a caçula de duas filhas de Marvin e Barbara Potter. Seu pai era um ex-fuzileiro naval e sua mãe trabalhava como secretária em uma empresa privada de comércio. A família levava uma vida comum, mas os métodos de criação dos Potter lançaram as bases para problemas futuros desde o início. A filha mais velha, Christina, era 6 anos mais velha que Janelle. O relacionamento entre as irmãs era tenso, em grande parte devido à maneira como seus pais interagiam. Janelle nasceu prematura. Ela teve problemas de saúde desde a infância e seus pais se tornaram superprotetores. Eles concentraram toda a sua atenção na filha mais nova, supervisionando-a em cada passo e permitindo que ela fizesse quase tudo. Não só não a puniam, como também se esforçavam para garantir que ela sempre se sentisse confortável e feliz. Desde cedo, Christina foi obrigada a ajudar os pais a cuidar da irmã, atender aos seus pedidos e tolerar seus caprichos. Seus pais esperavam que ela fosse obediente e incentivavam esse comportamento de todas as maneiras. Quando Christina começou a expressar insatisfação por passar todo o seu tempo cuidando da irmã, seus pais reagiram negativamente. Ela foi repreendida e punida por isso. Com o tempo, Janelle tornou-se o centro da vida familiar. Seus pais a elogiavam, chamavam-na por apelidos carinhosos, a cobriam de atenção e incutiram nela a ideia de que era especial. Ao mesmo tempo, o controle que exerciam sobre sua vida só aumentava. Tentavam protegê-la de tudo que pudesse representar um desafio ou causar estresse. Isso fez com que Janelle crescesse isolada do mundo real, sem a oportunidade de aprender com seus erros ou tomar decisões de forma independente. Ela não enfrentava as consequências de seus atos, pois os adultos tomavam todas as decisões por ela. Enquanto isso, a filha mais velha praticamente desapareceu da vista dos pais. Christina foi relegada a segundo plano. Apesar de ser uma boa aluna, praticar esportes e se destacar na dança, seus esforços foram ignorados. Seus pais não demonstravam interesse em sua vida e consideravam seu sucesso como garantido. Ela se sentia invisível e indesejada em sua própria família. Assim, desde a infância, prioridades claras foram estabelecidas na família Potter. A filha mais nova recebia toda a atenção, apoio e cuidado, enquanto a mais velha era deixada à própria sorte. Isso lançou as bases para os eventos que mais tarde abalariam toda a cidade. Desde a infância, a filha mais nova tinha plena consciência de seu status especial na família. Ela logo percebeu que as mesmas regras não se aplicavam a ela como aos outros e começou a testar limites. Descobriu que esses limites simplesmente não existiam para ela. Janelle mentia com frequência e não sofria consequências. Se ela danificasse ou quebrasse algo intencionalmente, culpava a irmã mais velha, e suas palavras eram aceitas como verdade. Christina era punida sem sequer tentar entender a situação. Quando Janelle completou 10 anos, foi diagnosticada com diabetes. Depois disso, o cuidado já obsessivo dos pais ultrapassou todos os limites. Eles passaram a controlar literalmente cada movimento dela. Sua mãe, Barbara, desempenhou um papel fundamental nisso. Seu pai, na maior parte do tempo, apoiava silenciosamente todas as suas decisões. Janelle não tinha permissão para brincar ao ar livre, passear sozinha ou ficar sem supervisão, mesmo por curtos períodos. Quando começou a frequentar a escola, começou a ter problemas académicos. Ela não entendia a matéria, não se esforçava e era passiva. Os professores a consideravam preguiçosa e desatenta. Seus pais se recusavam a reconhecer isso, atribuindo a culpa à saúde dela e ao tratamento injusto dos professores. Ninguém a repreendia pelas notas baixas. Os estudos eram considerados irrelevantes na família. O relacionamento de Janelle com os colegas também não dava certo. Ela frequentemente discutia, mentia, reclamava, provocava problemas e depois culpava os outros. Os pais visitavam a escola regularmente, discutiam com os professores e exigiam tratamento especial para a filha. Estavam convencidos de que ela merecia tratamento especial e que a culpa era sempre dos outros. A maioria dos professores considerava Janelle uma criança difícil e extremamente mimada. Alguns até insistiram em sua suspensão ou expulsão da escola devido às frequentes birras e crises de choro, mas os pais ignoraram todos os avisos. Para eles, a filha era perfeita e a culpa era sempre dos outros. Sua irmã mais velha, Christina, se formou com louvor, entrou em uma universidade de prestígio, ao mesmo tempo, trabalhava para sair da casa dos pais e se tornar independente. Seus pais ignoraram seus sucessos, dedicando toda a sua energia aos cuidados da filha caçula. Christina estava cansada de ser constantemente culpada. E, depois da mudança, ela praticamente parou de se comunicar com a família. Com o tempo, Janelle tornou-se cada vez mais retraída e conflituosa. Ela tinha dificuldades com interações sociais, era egoísta, irritável e impaciente. Quase sempre estava acompanhada de sua mãe, que se envolvia em discussões e defendia os interesses da filha em todas as oportunidades. A família Potter irritava as pessoas ao seu redor. Eram considerados estranhos. Alguns simpatizavam com Janelle, acreditando que sua mãe a havia prejudicado com sua superproteção. A maioria simplesmente tentava se manter afastada para evitar lidar com eles. Janelle se formou no ensino médio com notas baixas.
A educação superior estava fora de cogitação. Barbara disse a ela que não precisava se candidatar a vagas de emprego nem procurar emprego. Seus pais lhe dariam tudo o que ela precisava. Isso era perfeito para Janelle. Ela passava os dias em frente à televisão ou no computador, e ninguém a impedia. Mesmo adulta, seus pais continuaram a mantê-la sob controle absoluto. Ela não dirigia, não fazia amigos, não saía em encontros e, em geral, não interagia com ninguém. Não tinha experiência em tomar decisões. Estava sempre sendo guiada pela mão e recebia ordens sobre o que fazer. Ela não entendia como funcionava o dia-a-dia e não conseguia imaginar que qualquer ação pudesse ter consequências. Barbara e Marvin explicavam todas as preocupações e doenças da filha, mas Janelle não queria mudar nada. Ela estava feliz com tudo, nada era esperado dela, tudo era feito por ela, e ela se acostumou. Seus pais a elogiavam constantemente e a protegiam de qualquer reclamação. Em 2006, a família se mudou para Mountain City, uma pequena cidade no Tennessee com pouco mais de 3.000 habitantes. Era um lugar tranquilo e pacífico, onde as pessoas se conheciam e tentavam viver em paz. A cidade parecia ideal para uma vida pacata. Os Potters compraram uma casa bem cuidada em um bairro tranquilo. Os novos vizinhos se interessaram por eles. Vieram se apresentar, ofereceram ajuda e tentaram criar um vínculo. Todos estavam curiosos sobre essas novas pessoas. A princípio, tudo correu bem. Barbara logo se enturmou com os vizinhos, chegando a fazer amizade com vários deles. No entanto, com o tempo, as pessoas ao seu redor começaram a notar um comportamento estranho em toda a família. À primeira vista, a filha adulta parecia bem comportada, amigável, embora um pouco reservada. Mas se alguém discordasse de sua opinião ou fizesse um comentário, ela imediatamente começava a gritar ou a ter um ataque de fúria. Sua mãe imediatamente a defendia, sem nem mesmo se aprofundar na essência do conflito. Marvin, seu pai, frequentava bares e cafés locais, onde bebia muito e compartilhava histórias de seu serviço militar. As histórias soavam vívidas e heroicas, mas logo ficou claro que ele inventava muitas delas ou as exagerava bastante. Apesar disso, ele era tratado com gentileza e ficou conhecido como o contador de histórias da região. Janelle também tentou fazer amigos, mas não sabia como se comunicar com as pessoas. Então, ela decidiu tentar uma abordagem diferente para chamar a atenção, reclamando de sua saúde debilitada. Ela alegava estar gravemente doente, mencionando várias doenças sérias, incluindo câncer, e insistindo que os médicos lhe davam muito pouco tempo de recuperação. As pessoas se solidarizaram, pois não conseguiam acreditar que tal coisa pudesse ser inventada. Mas, com o tempo, suas histórias começaram a mudar. Janelle inventou novas doenças e ficou claro que ela estava simplesmente mentindo. Quando as redes sociais se popularizaram, Janelle criou contas em diversas plataformas. Ela raramente saía de casa e passava muitas horas por dia online. Isso se tornou seu principal meio de comunicação com o mundo exterior. Ela se sentia mais confiante online e começou a construir sua própria vida fictícia. Janelle preenchia suas páginas com fatos falsos, atribuía a si mesma hobbies interessantes e sucessos fictícios e falava sobre sua vida agitada. Ela encontrava fotos de festas, shows e eventos online e as publicava, escolhendo especificamente fotos onde os rostos eram difíceis de discernir. Editava as fotos, adicionava legendas, descrevia os supostos eventos, às vezes, escrevia longos posts sobre noites fictícias que pareciam autênticas. Gradualmente, Janelle ganhou muitos seguidores, especialmente entre aqueles que não a conheciam pessoalmente. Eles a imaginavam vivendo uma vida ativa, viajando, se divertindo e rodeada de amigos. Ela enviou centenas de pedidos de amizade e logo tinha vários milhares de seguidores. Suas publicações recebiam muitas curtidas, comentários e elogios. Tudo isso lhe dava prazer. Em certo momento, ela percebeu que faltava apenas uma coisa nessa imagem fictícia, uma história de amor. Então, ela criou outra conta, desta vez com o nome de um homem. O esquema era o mesmo. Ela encontrava fotos online, editava-as e as publicava. Esse perfil falso se tornou, na prática, seu namorado. Ela postava como se fosse ele, enviava elogios e cartões para si mesma e deixava comentários como se fosse ele. Muitos acreditavam que ela realmente tinha um namorado atencioso e romântico. Alguns até comentaram sobre a sorte que ela tinha de ter um cara assim. Além das redes sociais usuais, Janelle se cadastrou em um grupo de bate-papo online local, que funcionava como um fórum. Lá, os moradores discutiam notícias locais, compartilhavam opiniões e escreviam anonimamente ou sob pseudonimos. Potter visitava o grupo ocasionalmente, mas raramente escrevia algo. Essa plataforma era menos interessante para ela. Lá, ela não podia inventar histórias sobre si mesma, porque os moradores locais sabiam quem ela era. E pessoalmente, ela não causava a mesma impressão que causava online. Janelle já tinha mais de 30 anos quando fez sua primeira amiga de verdade. Seu nome era Tracy Grimo. Ela nasceu em Mountain City, trabalhava em uma farmácia e era inteligente e agradável de conversar. Graças a essa amizade, Janelle começou a socializar, pelo menos um pouco. Elas iam às compras juntas, passeavam no parque, sentavam em cafés e conversavam ao telefone todos os dias. Os pais de Janelle não se opuseram a essa amizade e até ficaram felizes por a filha ter uma amiga. Tracy visitava frequentemente a casa dos Potter, e a família a aceitou de bom grado. Janelle gostava dessa interação. Pela primeira vez, ela não precisava despertar pena nem inventar nada para chamar a atenção. Logo, Tracy começou a apresentar Janelle a seus amigos e parentes.
as interações entre elas se expandiram para além das duas. Agora, elas se reuniam frequentemente em grupo. Entre os novos conhecidos estava o meio-irmão de Tracy, Billy Payne. Ele era jovem, culto, atraente e descontraído. Seu ótimo senso de humor rapidamente o tornou o centro das atenções em qualquer grupo. Janelle se sentiu profundamente atraída por ele. Pela primeira vez na vida, ela realmente gostava de alguém, mas Billy não correspondia. Incapaz de flertar ou agir com naturalidade, ela se mostrava grudenta, exigindo atenção, e quando não a recebia, ficava irritada e reagia de forma extremamente emotiva. Esse comportamento o repugnava. Ele passou a considerar a amiga da irmã estranha e começou a evitá-la. Janelle começou a perseguir Billy obsessivamente, enviando-lhe mensagens privadas e estando constantemente onde ele estava. Um mês e meio depois de se conhecerem, ele anunciou oficialmente que estava namorando uma garota chamada Bella Jean e a apresentou aos amigos como seu par. A partir daí, ele praticamente parou de sair com os antigos amigos, passando todo o tempo livre com Bella. Janelle, no entanto, não conseguia aceitar que ele não a tivesse escolhido e começou a agir como uma adolescente mimada que não tinha conseguido o que queria. Ela exigiu que Tracy interviesse e terminasse o relacionamento entre seu irmão e a nova namorada. Tracy se recusou, o que levou a uma briga entre os amigos. Mais tarde, rumores de um possível casamento entre Billy e Bella começaram a circular pela cidade. Todos comentavam sobre a compatibilidade entre eles. Os moradores até compartilhavam suas opiniões no chat da cidade. A maioria estava genuinamente feliz por eles. Todos, exceto Janelle. Ela interpretou isso como uma perda pessoal e começou a planejar vingança. Janelle se reconciliou com Tracy e pediu ajuda com sua vida pessoal. Tracy concordou e a apresentou ao seu primo, Jamie Kerr. Ele tinha cerca de 30 anos, era programador e morava perto. Apesar da idade, ele era socialmente desajeitado, um pouco excêntrico e impopular entre as mulheres. À primeira vista, ele e Janelle pareciam um bom par, mas ela tinha outros objetivos. Janelle não tinha intenção de ter um relacionamento sério com Jamie. Em vez disso, recorreu ao engano. Convidou-o para casa várias vezes, supostamente para ajudá-lo com o computador. Em cada ocasião, dizia aos pais que ele era um excelente especialista e indispensável. Logo, Barbara e Marvin convidaram Jamie para jantar e, depois disso, ele começou a frequentar a casa deles com regularidade. Após algum tempo, Janelle confessou à mãe que gostava de Jamie, com a aprovação dos pais, anunciou que agora eram um casal. A partir desse momento, começaram a aparecer juntos em todos os lugares. Na realidade, ela não tinha sentimentos verdadeiros por ele. Ela simplesmente esperava que isso deixasse Billy com ciúmes. Ela compareceu propositalmente a um jantar em família com Jamie na casa de Tracy, na esperança de mostrar um novo lado de si mesma. Mas as coisas não saíram como planejado. Durante o jantar, Billy anunciou inesperadamente que ele e Bella estavam planejando se casar. Além disso, Bella já estava grávida e eles não queriam adiar o casamento. Isso foi um golpe para Janelle. Todas as suas fantasias e esperanças foram frustradas e, em vez disso, um cenário vingativo e destrutivo começou a se formar em sua mente. Alguns dias depois, rumores ofensivos sobre Bella começaram a se espalhar no chat da cidade. Alguém escreveu que ela supostamente levava uma vida promíscua, tinha inúmeros casos, estava sendo tratada para doenças sexualmente transmissíveis e agora decidiu seduzir Billy, aproveitando-se da gravidez. Embora, na verdade, segundo o autor anónimo, a criança nem fosse dele, claro, nada disso tinha a ver com a realidade. Mas em uma cidade pequena, esses rumores se espalham rapidamente. Alguém continuou a trazer o assunto à tona regularmente, mantendo-o vivo. Começaram os insultos, acusações e comentários hostis dirigidos a Bella. Billy, apesar de todo o alvoroço, não acreditou em uma palavra sequer. Ele continuou a apoiar Bella e tentou protegê-la do bullying. Quando ficou claro que as discussões online eram inúteis, o casal foi à polícia e registrou uma queixa por difamação e assédio. Na época, eles ainda não sabiam quem estava por trás do ataque. Embora os participantes do chat da cidade estivessem postando com nomes falsos, a polícia não teve dificuldade em identificar os autores das postagens ofensivas. Depois que descobriram que Janelle estava por trás da disseminação das mentiras, Billy e sua namorada entraram com um processo e obtiveram uma ordem de restrição proibindo Potter de se aproximar deles ou ter qualquer contato com eles. Mas as coisas não tinham acabado, estavam apenas começando. Janelle criou vários perfis falsos nas redes sociais, de onde começou a enviar mensagens ameaçadoras para si mesma. Depois, mostrou as mensagens aos pais e disse que temia por sua vida porque Billy e Bella supostamente planejavam matá-la. Seus pais acreditaram na filha sem hesitar e denunciaram o caso à polícia. No entanto, uma investigação revelou que todas as ameaças haviam sido escritas pela própria Janelle. Apesar disso, seus pais continuaram acreditando em sua história e ignoraram as conclusões dos investigadores. O impasse entre Janelle e o casal contra quem ela guardava rancor se transformou em um conflito prolongado. Qualquer encontro casual na rua terminava em briga, insultos e acusações mútuas. Todas as partes entraram em contato com a polícia repetidamente e exigiram que fossem impostas restrições de comunicação. Isso durou quase um ano. Superficialmente, poderia parecer que a tensão havia diminuído. Na realidade, Janelle simplesmente mudou sua abordagem e decidiu evitar o conflito aberto em favor de se preparar para uma ação mais séria. Por volta da mesma época, a mãe de Janelle, Barbara, começou a receber e-mails de um homem chamado Chris, que alegava ser um agente da CIA. Ele afirmava ter informações sobre um suposto plano de assassinato contra Janelle, orquestrado por Billy e Bella. Ele alegava que as agências de inteligência ainda não tinham motivos para prender o casal, mas que a situação era grave. Barbara não foi a única a receber os e-mails. Mais tarde,
Chris também começou a escrever para Marvin e Jamie. Ele insistia que Janelle corria perigo de vida e que, a menos que medidas urgentes fossem tomadas, ela poderia ser morta. O agente enfatizava continuamente que tudo deveria permanecer em segredo e que esperar por ajuda da polícia era inútil. Em poucos meses, Chris conseguiu ganhar a confiança dos pais de Janelle e de seu namorado. Eles se correspondiam regularmente e discutiam como salvar a menina. Mais tarde, um agente relatou que o casal supostamente estava procurando um mercenário para matar Janelle e que eles precisavam agir imediatamente. Ele enviou instruções detalhando exatamente o que fazer. Na manhã de 31 de janeiro de 2012, Marvin e Jamie chegaram à casa onde Bill e Bella moravam, junto com seu filho de 8 meses, Tyler. A família ainda estava dormindo. Os homens entraram por uma janela do primeiro andar e foram para o quarto. Marvin estava armado. Ele se aproximou da cama e atirou na cabeça de Billy à queima-roupa. Ele morreu instantaneamente. Bella acordou com o tiro. Confusa, correu para o berçário para proteger a criança, mas os agressores a seguiram. Ela conseguiu pegar o filho no colo, mas foi atingida 2 vezes nas costas. Ela morreu instantaneamente. Felizmente, a criança saiu ilesa. Após o crime, os homens saíram rapidamente da casa. Os vizinhos, ao ouvirem os tiros, chamaram a polícia. Os policiais chegaram rapidamente e encontraram uma cena horrível. Em um cômodo, o corpo de um homem com um ferimento de bala na cabeça. Em outro, uma criança pequena sentada ao lado do corpo ensanguentado da mãe. As principais evidências levaram imediatamente a polícia aos potas. Dado o conflito antigo e aberto entre as famílias, as autoridades rapidamente concentraram seus esforços neles. Inicialmente, Barbara e Marvin negaram qualquer envolvimento, mas, após interrogatório, revelaram os e-mails do agente e seu próprio envolvimento. Também mencionaram Jamie, que, segundo eles, ajudou a proteger Janelle. Uma análise técnica dos endereços IP revelou que os e-mails do agente da CIA foram enviados de um computador localizado na própria casa dos Potas. A remetente era a própria Janelle. Sua história desmoronou quando as evidências técnicas foram descobertas. Apesar disso, ela continuou insistindo em sua versão, mas ninguém mais acreditava nela. Os 4 foram presos. Jamie aceitou um acordo judicial e deu um relato detalhado do assassinato. Ele alegou que acreditava sinceramente que estava salvando Janelle e que desconhecia que o agente Chris era um personagem fictício. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. Marvin Potter foi considerado culpado de duplo homicídio e sentenciado a 2 penas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Barbara foi condenada por cumplicidade no crime e também sentenciada à prisão perpétua. A principal culpada, Janelle, que estava confiante em sua impunidade e acreditava ter enganado a todos, também foi condenada à prisão perpétua. Ela havia planejado o duplo homicídio com antecedência e decidido incriminar as pessoas mais próximas a ela, que depositaram total confiança nela. Obrigado por assistir. Recomendo também que você confira outras histórias igualmente chocantes no meu canal. E não se esqueça de se inscrever. Até breve.